Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu quero iniciar a nossa aula do dia 24/2 com a leitura dessa mensagem. Estudar todos os dias faz com que o seu cérebro se acostume ao constante processamento de informação. O que isso quer dizer? Que nós, que somos seres em transformação, estamos aptos, a aprender. Nós temos que exercitar esse processo de aprendizagem. Por isso que nós precisamos estudar todos os dias. Todos os dias nós devemos estar preparados para aprender algo, para processar uma nova informação. Então, com essa dica, com essa mensagem, nós vamos iniciar a nossa aula. Antes de começar a falar do nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de lembrar vocês que vocês precisam realizar as avaliações diagnósticas e que a capinha que foi colocada traz todas as informações e as orientações para que elas possam ser realizadas, tá? Então, eu preciso que vocês realizem não só de produção de texto, mas a de português e matemática também, ok? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre situações problemas, né? Nós vamos falar de matemática. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós utilizamos matemática em todas as nossas áreas do nosso conhecimento, em todas as nossas ações, em todos os momentos de nossa vida, nós conseguimos enxergar a matemática nesse processo. Quando nós acordamos, quando nós realizamos as nossas tarefas, porque tudo fica dentro do tempo estimado, do tempo esperado. Então, esse processamento, ele permite que a gente enxergue a matemática. O tanto de comida que nós vamos colocar no prato, dividir as atividades durante o dia, ao comprar uma roupa para ver o tamanho da roupa que nós vamos utilizar, o tamanho do sapato que nós vamos utilizar, quando a mãe pede que nós dividimos o nosso lanche, o nosso pacote de bolacha com o nosso irmão, nós estamos realizando matemática. Então, a matemática, ela está presente em todas as nossas áreas do conhecimento. Então, por isso que é importante que a gente consiga interpretar e entender exatamente o que é pedido naquela situação, naquela resolução de problema, para que a gente possa conseguir resolver aquela determinada questão. Então, nós vamos utilizar as 4 operações, que é adição, subtração, multiplicação e a divisão. E aqui vão algumas dicas que eu acredito ser importantes para que vocês possam, de imediato, assim que ler, perceber qual é o tipo de conta que vocês vão aplicar naquele momento, qual operação que vocês vão aplicar naquele momento. Então, quando nós falamos de total, de totalidade, utilizamos o quê? A adição. Quando nós falamos de diferença, eu quero descobrir quanto o João tem a mais que o Pedro, quanto a Maria tem a mais que a Fernanda. Eu quero descobrir essa diferença. Eu aplico a operação de subtração, é a de menos. Quando queremos saber o resultado de uma situação problema que traga a necessidade de somarmos o mesmo valor mais de uma vez, podemos aplicar a multiplicação. Por exemplo, eu tenho que comprar 2 laranjas para 8 dias. Então, como que a gente pode resolver? Podemos somar 8 vezes, o número 2, ou podemos multiplicar 2 vezes 8, o resultado será o mesmo. E quando nós queremos dividir de forma igual um resultado por um determinado número, usamos a divisão para a distribuição.
né? Então, a divisão, ela vai distribuir de forma igual um valor, né, em determinadas partes, parcelas. Então, depois dessas dicas, nós vamos aqui verificar como montar a adição. No momento, não vamos nos ater, né, não vamos nos prender às nomenclaturas, mas sim a forma que nós vamos montar, armar, né, a nossa operação. A adição, a gente tem que prestar bastante atenção, colocar a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena e a centena embaixo da dezena. A subtração é a mesma coisa, a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena e a centena embaixo da centena. Lembrando que na subtração, sempre o número maior vem primeiro. A multiplicação, nós vamos multiplicar. Pode ser o menor ou o maior número, porque a ordem dos números não vai fazer a diferença no resultado. E a divisão, a gente vai pegar um número que pede na situação problema e dividir pelo número de partes que também traz na situação problema. Então, vamos olhar os nossos exercícios de hoje. A biblioteca da escola da Laura tinha 572 livros. Chegaram mais 254 livros. Quantos livros a biblioteca tem agora? Nós temos que pensar que nós precisamos descobrir o quê? A totalidade. A Pro já deu a dica. Roberto ganhou 135 figurinhas. Ele deu para o seu irmão 68. Com quantas figurinhas Roberto ficou? Então, houve uma mudança, né? Houve uma diferença. Então, nós temos que verificar, né? Qual operação que a gente aplica quando falamos de diferença. Uma fábrica faz 124 bicicletas por dia. Quantas bicicletas fará em 3 dias? Então, lembre-se, quando nós precisamos somar o mesmo valor em uma determinada quantidade de vezes, nós podemos também aplicar uma outra operação, tá? E o último fala, o senhor Paulo colheu 344 laranjas e vai repartir igualmente em 4 caixas. Quantas laranjas colocará em cada caixa? Aqui vocês vão resolver a estratégia que vocês quiserem. O conteúdo de divisão, nós vamos retomar. Então, se vocês quiserem dividir por caixas, desenhando o número de caixas e colocando a quantidade de laranjas dentro dessa caixa, vocês podem ficar à vontade. Mas lembrem, vocês não precisam ir de 1 em 1. Vocês podem ir de 10 em 10, centena a centena, porém, a quantidade que vai ficar nas caixas tem que ser exatas, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, que vocês façam bons estudos e boa aula. Lembrando que hoje eu estarei disponível online do 12:30 até às 15 horas. Até mais, criançada!